EAD Uninassal. Oferecimento graduação à distância Uninassal. Aprendizado ao seu lado em todos os momentos. Inscreva-se já. Salve, salve, galera de casa! Bem-vindos ao nosso EAD Uninassal. A gente está no nosso terceiro programa para falar sobre ensino à distância e o objetivo é mostrar como essa ferramenta vem mudando a educação e pode ajudar você a realizar o sonho de conquistar o seu diploma de ensino superior. Mas antes a gente quer lembrar que esse programa segue todas as orientações dos órgãos de saúde. Eu e a professora Ariela, que está aqui mais uma vez, estávamos usando máscara antes de entrar no estúdio. Todos os nossos profissionais aqui, os câmeras, todo mundo que trabalha no nosso operacional, no switcher, em todas as dependências da TV Ponta Negra, independente de setor, estão usando máscaras e tomando todo o cuidado na prevenção contra o coronavírus. E no nosso programa de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre as competências digitais no mercado de trabalho. E eu estou recebendo, como eu já falei, a professora Ariela, que além de professora, também é coordenadora acadêmica da Uninassal. Ariela, bem-vinda mais uma vez, hoje para a gente falar de algo que está muito em alta, que são as competências digitais. Exatamente, Diego, muito obrigada pelo convite. Estou aqui pela segunda vez gravando esse terceiro episódio do EAD. No primeiro episódio eu vim aqui e falei um pouquinho sobre mitos e verdades do EAD. Semana passada, a Luana veio falar sobre os benefícios da EAD e hoje eu vou falar um pouquinho sobre competências digitais no mercado de trabalho. Será que você que está em casa possui essas competências? Eu trouxe 5 aqui hoje, que são algumas competências que a gente exercita no dia a dia, mas que a gente não sabe que são importantes para o mercado de trabalho. Então vamos embora, a casa é sua, vamos abrir aí o nosso primeiro slide. Então vamos lá, gente, quando eu estava fazendo essa aula, eu me dei conta de que há alguns anos atrás, eu acho que há uns 20 ou 30 anos atrás, sem querer entregar a minha idade aqui, a gente pensava muito o seguinte, gente, será que as máquinas, será que um programa de computador vai substituir o trabalho humano? As pessoas se questionavam muito sobre isso, A gente pensava, será que um dia eu vou perder meu emprego por um computador? Realmente, gente, quando a gente transita pela cidade, transita pelas organizações, a gente vê que muitos trabalhos foram substituídos, muitos trabalhos humanos foram substituídos por máquinas, Por exemplo, você vai no mercado e você vê alguns caixas sem pessoas, Um caixa que você vai lá e passa as suas compras, não precisa de um funcionário ali para manusear aquele equipamento. E a gente fica pensando, realmente existem muitos trabalhos só com programação, só com software, é um computador que substitui uma pessoa. Será que eu vou perder o meu emprego? Será que Diego vai perder o emprego dele? Será que aqui vai ter só um programa para apresentar, esse show aqui? Acho que não. Se tiver um robozinho para apresentar, já pensou um robozinho? Eu pelo menos quero dividir com ele aí a apresentação. Eu preciso trabalhar. Mas, Diego, olha só, quando a gente pensa nisso, a gente esquece que tem que ter uma pessoa para pensar naquele programa, para pensar naquele sistema, para inventar aquilo. Tem que ter uma pessoa para ensinar os outros a mexer naquele programa, a mexer naquela máquina. Tem que ter uma pessoa para fazer o conserto daquele programa, o conserto daquela máquina. Tem que ter uma pessoa também para pensar em algo melhor, para pensar em algo inovador. Então, o que a gente tem visto hoje em dia? Um motorista, por exemplo, ele não é mais um simples motorista. Um motorista, hoje em dia, ele precisa saber dirigir e precisa também saber mexer num aplicativo de celular, olha só. Hoje em dia, o motorista ele precisa ali saber utilizar aquele aplicativo de celular para saber onde que ele vai buscar o cliente dele, para saber qual é a melhor rota para buscar o cliente dele, para conseguir receber um pagamento, para conseguir avaliar o cliente dele, para receber o feedback daquele cliente dele. Então, a gente vê que as profissões, elas mudaram muito. Muitas das profissões que a gente exerce hoje em dia, elas são mediadas por algum aparato tecnológico. Então, a gente tem que mudar, a gente tem que se atualizar. Surgem novas profissões e com essas novas profissões a gente precisa desenvolver novas competências, novas habilidades.
E o profissional que consegue dominar a tecnologia digital, ele vai ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Ele vai conseguir ascender, evoluir mais na sua carreira, tá? E aí eu trouxe aqui algumas das competências que a gente precisa ter para trabalhar nesse mercado, que é um mercado totalmente digital. E aí quando a gente pensa, mas quais as competências que eu preciso ter? Algumas são bem óbvias e a maioria das pessoas tem, que é, eu sei mexer num computador, eu sei mexer num aplicativo de celular, eu sei utilizar um programa, um Word, um Excel, por exemplo, eu sei fazer uma planilha, ótimo, realmente é uma competência digital e é o básico, é o que é um começo. Já é o começo, né, Diego? Mas precisa se atualizar mais, né, professora? Precisa. E tem algumas novas competências, né, algumas habilidades, digamos assim, que a gente não pensa muito, que a maioria das pessoas já tem, mas que a gente precisa exercer mais, aprender mais sobre aquilo. E aí eu trouxe umas 5 aqui para a gente ver. Vamos ver se você conhece algumas. Pode passar o slide. 5 competências digitais. Digitais. É isso que a gente vai aprender hoje. Que elas são implícitas. Algumas pessoas já têm, mas a gente não sabe que aquilo é uma competência digital. Como, por exemplo, é importante para a nossa vida pessoal, mas é importante também para o mercado de trabalho. Como, por exemplo, gestão de privacidade. O que é gestão de privacidade? A gente conseguir entender que é necessário proteger os dados do local em que a gente trabalha, da empresa em que a gente trabalha. Muitas vezes você tem lá uma senha de acesso, né, para entrar no sistema daquela empresa, no sistema daquela organização. Você faz o compartilhamento daqueles dados com outros funcionários, com outros colaboradores, outras pessoas, e a gente tem que ter consciência de que aqueles dados eles são privados. Tem que ter cuidado para não vazar esses dados, né? Muitas vezes a gente tem algumas planilhas que a gente pode compartilhar. Compartilha de modo público ou compartilha de modo privado. Às vezes a gente esquece, né? Se deixou no modo público, deixou no modo privado. Às vezes qualquer pessoa pode ir lá e acessar aquela planilha. Então, da mesma forma que a gente cuida dos nossos dados pessoais, para que a gente não vaze isso para outras pessoas, né? Para que a gente não suje a nossa própria imagem, a mesma coisa a gente tem que fazer com o local em que a gente trabalha, com a organização em que a gente trabalha. A gente tem que zelar por esses dados, né? É muito comum, às vezes, a gente receber uma planilha, a gente receber um arquivo e com tanta coisa que a gente tem para fazer no dia a dia, são tantos grupos de WhatsApp, são tantos e-mails que a gente recebe que às vezes a gente acaba compartilhando essas informações sem querer. Então, o ideal é que a gente tenha esse zelo pelos dados, pelas informações que a gente recebe. Então, isso se chama gestão de privacidade, a gente cuidar daqueles dados que pertencem só a uma organização, só a quem interessa. Tá? Isso se chama gestão de privacidade, é a primeira competência. Vamos lá para a segunda competência, que se chama gestão de segurança. É muito parecido, né, com gestão de privacidade. Mas a gestão de privacidade sou eu ali dentro daquela organização, é algo interno. Quando eu falo de gestão de segurança, eu penso em algo que invade o meu sistema, de algo que vem de fora. Então, é uma habilidade que a maioria das pessoas tem, né? Uma competência que a maioria das pessoas tem, mas que muitas vezes a gente não sabe que isso é essencial. Como, por exemplo, você saber quais sites que você pode acessar, quais sites que você não pode acessar em termos de segurança, né? Quando você entra, por exemplo, lá em algum site, geralmente tem seguro, não seguro, né? Lá em cima a gente consegue ver se o site ele vai me fornecer uma determinada segurança ou não. Algumas pessoas elas não têm uma noção, né, sobre essas informações que estão disponíveis ali. Elas não estão acostumadas com isso. Mas é interessante que a gente desenvolva essa competência, né, que a gente saiba quais sites são seguros, em qual site eu posso entrar, em qual site eu não posso entrar, quais as informações que eu posso colocar ali, quais as informações que eu não posso. Muitas vezes a gente entra num site para baixar um aplicativo, né, e eles acabam pedindo informações pessoais. Às vezes você tem que digitar o seu nome completo, endereço, CPF. Às vezes você digita até
o número do seu cartão, né, código de cartão para liberar um pagamento. Então, muitas vezes isso é perigoso. Você pode ir lá ser invadido, né, por um hacker pode roubar os seus dados, né? Então, a gente tem que ter essa noção de gestão de segurança. Muitas pessoas já têm essa ideia de gestão de segurança, mas falta a gente desenvolver um pouquinho mais, né? Por exemplo, trocar senhas regularmente é importante. É importante que o indivíduo troque a senha de 15 em 15 dias, por exemplo, né, para que uma outra pessoa não pegue essa senha, não entre lá no login dele e veja dados que não pertencem a outras pessoas. Codificar e bloquear acesso a pastas é muito importante também, né? Às vezes, quando você vai fazer um compartilhamento, você consegue delimitar ali quem vê e quem não vê aquela informação, tá? Então, essa competência aqui se chama gestão de segurança. A maioria das pessoas já tem uma certa ideia de como navegar pela internet, de como baixar determinado programa sem pegar um vírus no computador, né, sem ser hackeado, mas é uma habilidade, uma competência extremamente importante nos dias de hoje. Estava atualizando minhas senhas agora. Muito bem. Você falou, já dei uma olhada aqui. No mundo cada vez mais digital, essa é uma função extremamente importante. Isso. Ter um profissional que pense isso, execute isso na sua empresa, na sua organização e cuide para que a sua segurança não vaze, os dados não vazem, aquilo fique seguro, é extremamente importante hoje em dia. Eu estou enganado, Ariela? Não, é muito importante. É muito importante porque tudo é feito pela internet, né? Tudo é feito por um sistema, eu tenho que compartilhar um dado por e-mail, às vezes até por WhatsApp, às vezes as pessoas utilizam essa ferramenta para fazer compartilhamento de informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque é muito fácil de vazar informação, tá? Então, aqui é uma competência bem importante atualmente, gestão de segurança. Vamos para a próxima? Vamos lá? Seleção de informação. Essa daqui, claro, todas as competências são importantes, mas essa aqui eu considero que seja uma competência extremamente importante. Muitos profissionais, eles têm que pesquisar alguns temas, né, na internet. Você quer ver uma notícia, você quer ver um dado. Eu trabalho na saúde, por exemplo. Quantos % das pessoas aqui de Natal já foram infectadas até a data de hoje? Digamos que eu tenho que buscar essa informação na internet. Então, é uma habilidade essencial hoje em dia, você saber onde pesquisar. Quais as ferramentas que eu posso utilizar para fazer uma pesquisa, para pesquisar essa informação? Parece ser algo trivial, ser algo simples, mas hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, né, são muitas informações, são muitas possibilidades. Muitas vezes a gente fica perdido, sem saber qual a informação é verdadeira, qual a informação é falsa. Hoje em dia, com tantas pessoas podendo compartilhar informação, né, às vezes você não sabe se o que aquela pessoa está dizendo é verdade, se o que aquela pessoa está dizendo é mentira. São muitas fake news, a gente tem muitas fake news hoje em dia. E as pessoas compartilham informação sem verificar se aquilo é verdadeiro. Ela simplesmente olha a informação, ela gosta daquilo, combina com o que ela pensa e ela compartilha. E muitas vezes uma notícia falsa se alastra, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de saber fazer uma pesquisa. Qual site é confiável para eu fazer uma pesquisa? Qual site vai me dar uma informação verdadeira e não uma informação mentirosa? Como eu faço para saber se aquela informação é realmente verdade ou é fake news? Né? Muitas vezes a gente tem que ter essa habilidade, a gente tem que ter esse pensamento, se questionar, será que essa notícia que estão compartilhando, ela é verdadeira ou ela é falsa? Então, essa noção, né, que a gente chama de seleção de informação, você saber selecionar a informação correta para transmitir aquilo, hoje em dia ela é essencial. E muitas pessoas se perdem no dia a dia com a quantidade de informação. É tanta coisa para ler, é tanta possibilidade, né? Você pode acessar tanto site, você pode ter acesso a tanta coisa. A gente se perde no meio daquilo sem saber qual a informação realmente importante para mim e qual é a informação que não é importante.
tá? Então, a gente tem que aprender a ter esse discernimento. O que é importante para mim, o que vai contribuir para mim, para a minha vida profissional e o que não vai contribuir. E aí, eu vou até perguntar para o Diego, porque o Diego é jornalista e ele tem que fazer muita pesquisa. Então, tem que fazer muita pesquisa. Pesquisa bastante. Né, de internet, saber sobre determinado assunto. Eu sei que jornalista lê muito. Isso. Pesquisa sobre muito assunto. E aí, como que a gente faz para saber informação falsa, informação verdadeira? Tem que verificar em várias fontes, né, Diego? E essa é uma grande batalha também do jornalismo, né? Tentar deixar com que o público, no caso aqui a TV, a gente sempre se preocupa em transmitir a verdade, é um caráter básico, mas também em desmentir as fake news. Deixar com que o nosso telespectador aqui da TV sempre esteja bem informado e sempre pautado pela verdade. Esse é um compromisso da casa, acho que um compromisso de todos os jornalistas. E nessa era digital existe uma batalha para que as fake news sejam cada vez mais derrubadas, para que as pessoas não vivam a era da desinformação, né? Hoje a gente fala muito disso. É verdade ou é fake news? Né? Você está sendo bem informado ou você está sendo enganado? Então existe aí essa briga, né? Claro, e a TV Ponta Negra, quero levantar essa bandeira, é uma empresa que se preocupa sim com a verdade, está sempre do lado da verdade, para que você que está do outro lado da telinha sempre esteja bem informado. Ótimo. Então, aí, Diego, confirmando que é algo importante você fazer seleção de informação, você confirmar realmente que aquela informação é verídica, é correta. Vamos lá para o próximo. Deixa eu fazer um convite de você para o próximo. Você falou aí antes da primeira aula que tinha sido sobre mitos e verdades, né? E a gente também teve a outra aula que são os benefícios da educação à distância. Então, você que está assistindo essa aula com a sua família, você que está aí aprendendo essas competências digitais, achei muito legal esse tema, pode rever as nossas duas últimas aulas no nosso Facebook, facebook.com/tvpontanegrarn. Lá você encontra a primeira aula da professora Ariela sobre mitos e verdades e também a nossa segunda aula que fala sobre os benefícios da educação digital. Assiste hoje, quando for mais tarde, você almoça, se você ainda não almoçou, entra lá no nosso Facebook e assiste as outras duas aulas. É só você pesquisar lá, EAD Uninassal. Um dos vídeos, que é esse quando você acabar já vai estar fixado no topo, em cima. E os outros é só você procurar lá na nossa aba de vídeos. Convite feito para a galera sempre dar uma revisada, olhar. Muito bom. E aí, de repente, esse assunto bate lá com o assunto de mitos e verdades. É bom a gente estar correlacionando tudo. E ela já vai exercitar uma competência, que é ir lá buscar aquela informação. Pesquisar. Exatamente. Olha aí, eu tô me achando nessa Olha aí, Diego, sabe tudo que eu tenho. Vamos lá, vamos para mais uma competência. Vamos para aí. Gestão de tempo, que tem tudo a ver com gestão de informação também. Muitas vezes a gente se perde no meio de tanta possibilidade, é um mundo de coisas que a gente tem acesso. Então, o que diz respeito, né? O que eu posso dizer sobre gestão de tempo? Gestão de tempo é você conseguir melhorar o seu trabalho em um tempo mais curto. Para a vida profissional, isso é essencial, fazer as coisas de uma forma melhor e de uma maneira mais rápida. Então, hoje em dia, a gente tem vários aplicativos que nos ajudam a fazer isso. Hoje a gente está vivendo um momento bem diferente, né, de tudo que a gente já viveu. A gente tem muitas pessoas trabalhando em casa, fazendo trabalho na sua própria casa, no seu computador. E como que a gente faz para se concentrar? Né? Como que a gente faz para focar só no nosso trabalho e deixar a rede social de lado? Existem alguns aplicativos que nos ajudam a nos manter focados, né? Aplicativos, por exemplo, que vão bloquear ali alguns sites que você delimita, né? Se você quer bloquear a sua rede social, você vai colocar lá, você vai programar que a rede social ela vai ficar fechada durante 2 horas. Você não vai conseguir acessar a sua rede social durante 2 horas. E aí o programinha faz aquilo ali para você. Mas se você tenta acessar, ele não deixa. Durante 2 horas você consegue ficar focado só no seu trabalho. E a gente tem vários outros métodos, outras ferramentas que a gente pode buscar na internet, pode utilizar para otimizar o nosso tempo. São agendas, né, que você consegue programar lá. Inclusive, você pode compartilhar informações com outra pessoa. Você pode colocar lá na sua agenda. Sábado, dia 16. Sábado, dia 16 de maio. Então, coloquei lá na minha agenda, já compartilhei
no e-mail do Diego, apareceu lá na agenda dele, que hoje a gente tinha um encontro marcado. E é verdade, não é só história de programa, não. É verdade, eu recebi esse e-mail, tudo compartilhado certinho para que a gente se organize, não é? São aplicativos excelentes, ajudam a gente a se organizar no nosso dia a dia e não perder muito tempo. Então, a gente tem vários desses aplicativos de organização, de planejamento, que vão te ajudar aí a fazer a sua tarefa do seu dia a dia de uma melhor forma e de forma mais rápida, tá? Então, eu acredito que é uma competência importante atualmente. Vamos para outra? Domínio das redes sociais. E às vezes a gente pensa, mas domínio das redes sociais, isso não diz respeito a algo privado, a algo pessoal? Nem sempre, porque muitas empresas, muitas organizações utilizam uma rede social para se comunicar com o seu público. E muitas vezes eles querem um profissional que saiba mexer na rede social, que saiba manusear aquela rede social. Um profissional que seja comunicativo, um profissional que seja criativo, que crie coisas novas para compartilhar com as pessoas da casa dela, quem está assistindo, né, quem está acompanhando lá pela rede social, quer ver coisa nova. Uma pessoa que tem a estratégia, porque hoje em dia a gente sabe, já tem alguns cursos que ensinam isso. Não é a qualquer hora que você pode compartilhar uma informação. Tem determinadas horas que você compartilha aquela informação que mais pessoas vão ver, né? Eu não entendo muito sobre isso. Talvez o Diego entenda um pouquinho sobre rede social, né? Qual é a hora melhor para o público ver? Tem toda essa questão e a pessoa tem que exercitar essa competência se ela quer trabalhar nesse ramo. Ser produtor de conteúdo, você escrever uma coisa interessante para compartilhar com as pessoas, você ter uma ideia de design, de edição de imagem, edição de vídeo, né? Para poder complementar, é uma habilidade muito importante. Muitas organizações, muitas empresas têm utilizado a rede social para se comunicar com o público, não é não, Diego? Verdade. Você falou do produtor de conteúdo, foi algo que já começou como uma brincadeira, né? As pessoas olhavam, achavam que redes sociais era algo aí para brincar, para você expor um pouco a sua vida, até que nasceram os creators ou os produtores de conteúdo, como a Mariela falou, e nós temos hoje várias pessoas no país, dezenas, centenas, posso dizer até que milhares de pessoas que ganham a vida profissionalmente, né, que colocam comida dentro da sua casa, que vivem por criar conteúdo de redes sociais, né? A gente tem aí várias plataformas, você que está em casa conhece todas elas. A gente tem aquela de fotos e vídeos no celular, que é a mais conhecida de todas. Todo mundo tem, todo mundo posta lá, mas temos outras plataformas também. E existem pessoas ganhando muito dinheiro como produtores de conteúdo. E as empresas também têm se posicionado cada vez mais. Puxa o peixe mais uma vez aqui para a TV Ponta Negra, a emissora de TV mais seguida do Rio Grande do Norte em todas as redes sociais, porque se posiciona muito bem, porque conversa com o seu público diariamente, fala com o público que gosta de entretenimento, com o público que gosta de notícia, de política e que gosta de música, sempre ali produzindo conteúdo. E nós temos exemplos de pessoas, né, que ganham muito dinheiro fazendo isso. Vou citar uma aqui que todo mundo conhece, acho que a Ariela também, o Whindersson Nunes, por exemplo, né, conseguiu transformar o canal dele do YouTube numa grande plataforma e levar essa plataforma para outros lugares, né? Conseguiu através dessa plataforma chegar na televisão, né? Hoje tem um perfil muito bem feito também no Instagram, criando conteúdo. Nossa, Diego, mas eu não sou bem humorado, né, como o Whindersson, mas qual a sua habilidade? Por que não transformá-la numa competência digital? Por que não trazê-la para cá e organizar e ganhar dinheiro? Eu acho isso, você me corrija se eu estiver errado, Ariela, claro, o espaço é seu, mas é uma profissão que a gente pode dizer assim, já não mais do futuro, já é uma profissão do presente. Exatamente. Muitas pessoas têm ganhado dinheiro com isso e é uma profissão que eu vou trazer aqui. A gente diz que essas pessoas são empreendedoras, né? Porque elas levam algo novo para o público, elas têm o próprio negócio delas, elas são o próprio chefe delas, ganham dinheiro com as suas próprias ideias e com o seu próprio trabalho. Então, é uma profissão que a gente vai falar aqui um pouquinho também. E eu queria passar o slide para a gente falar de algumas profissões que estão muito em alta agora, que tem tudo a ver com competência digital.
E outra coisa muito interessante e muito boa também, quem está com pressa de ir para o mercado de trabalho, quem ainda não sabe o que quer fazer da vida, eu não sei o que eu quero ser, eu não sei qual vai ser a minha profissão. Então, eu tenho algumas ideias, algumas sugestões aqui de cursos que estão em alta, que estão crescendo, que estão em desenvolvimento, que as pessoas têm ganhado bastante dinheiro com isso e de uma forma rápida, para você se inserir no mercado de trabalho de uma forma rápida, que é os CSTs, que são os cursos superiores de tecnologia que tem duração de 2 anos. E aí as pessoas perguntam, mas é uma graduação? É sim uma graduação, você vai ganhar o título lá de graduado, só que é o graduado tecnólogo, né? É algo mais específico para você atuar realmente ali no mercado de trabalho. Então eu trouxe algumas profissões aqui para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá? Vamos lá? Gente, para quem gosta de computação, para quem gosta de informática, eu tenho esses cursos aqui na área de tecnologia da informação. Para quem quiser ir olhar lá no nosso site, a gente tem muito mais opções, mas aqui eu trouxe 3 profissionais que serão muito requisitados daqui a alguns anos, né? Que é o coding. O que é o coding? O coding é um programador, é uma pessoa que desenvolve softwares, né? Então, para quem gosta mais dessa área aí de programação, o coding é uma boa opção, tá? O Digital Security é aquele profissional da informática que vai cuidar da segurança do sistema, da segurança do software. E o streaming profissional são aqueles profissionais da informática que vão atuar só na parte audiovisual, mais na parte do áudio. Hoje em dia a gente tem muitas plataformas que vendem esse produto, né? Plataformas para você baixar música, as próprias plataformas que oferecem filmes, elas lidam com essa questão aqui audiovisual. Então é um profissional da informática que vai trabalhar especificamente com áudios, tá? Então, para quem gosta de informática, para quem gosta dessa área da computação, esses cursos aqui de CSTs que duram 2 anos são uma boa pedida, tá? Vamos lá para o próximo. Empreendedorismo digital. Era justamente isso que o Diego estava falando, dessas pessoas que desenvolvem o seu próprio produto, o seu próprio serviço. Hoje a gente tem muitos profissionais, né, que inventaram algo novo. Eles pegaram um produto que já era vendido, que já era oferecido para a população ou um serviço e transformaram isso de uma forma inovadora. A gente pode ver isso com comida, é muito fácil, né? Tinha o pipoqueiro que vendia pipoca normal, ali a pipoca, o sal e o óleo, e a gente teve um profissional que teve uma visão diferente, pegou a pipoca, misturou com o Nesquik, botou um leite condensado, botou um M&M em cima e está vendendo aquilo como pipoca gourmet, né? Então é um profissional empreendedor, ele criou ali o próprio produto dele, ele está oferecendo aquilo de uma forma diferente e inovadora para a sociedade. Hoje muitas pessoas têm ganhado dinheiro com isso, gente. Né? Você empreender, você ser dono do seu próprio negócio, se você tem um sonho de montar um negócio próprio, o empreendedorismo digital, é uma excelente pedida. E você vai fazer tudo isso aprendendo a fazer a propaganda do seu produto pelas plataformas digitais. Por isso que se chama empreendedorismo digital, mas é um curso muito legal, duração aí 2 anos, né? Uma profissão em ascensão. Vamos passar para a próxima profissão. Nosso tempo está quase chegando ao fim, a gente vai dar uma acelerada para vocês que estão em casa compreender. Marketing. Marketing, então, é um profissional que gosta de vendas, né, que gosta de fazer propaganda. Então, é um profissional que vai tentar tornar os produtos mais atrativos para os consumidores. Vamos lá. Filmmaker, esse daqui é muito interessante para o profissional que gosta de filmes. O filmmaker, ele vai produzir filmes, né? É uma profissão mais voltada para cinema, né? A pessoa vai fazer ali curta, média, longa-metragem, daqueles gêneros que a gente conhece, então é focado em cinema para quem gosta de filme. Filmmaker, tá? Duração de 2 anos também. Vamos lá. O
coach digital é uma profissão também que está muito em alta hoje em dia, né? Aquela pessoa que ajuda os indivíduos a alcançarem suas próprias metas, tá? Então aqui a gente vai aprender um pouquinho de coach, mas como utilizar essa ferramenta nas plataformas digitais, né? Por meio de site, de e-mail, das mídias sociais, de sessões virtuais. Você vai poder ser o coach utilizando essas plataformas digitais. E o próximo é o coaching e mentoring. O mentoring é um profissional que já tem uma certa experiência na área e ele vai fazer a tutoria de quem quer ser o mesmo profissional que ele. Por exemplo, se eu quisesse ser jornalista, eu ia contratar o Diego para ser o meu mentor, né, para me ensinar aí como seguir na área do jornalismo. Então é isso. Nós trouxemos aí vários cursos para vocês terem uma ideia. Quem ainda não sabe o que quer fazer, né, da vida, não sabe qual a profissão seguir, ou quem quer seguir uma segunda profissão, a gente tem todas essas opções. Muito bem, obrigado, professora Ariela, mais uma vez. Para saber mais, é só entrar no site da Uninasal ou nesse telefone que está aqui, 849-9805-3740. Exatamente. Você não vai estar aqui na semana que vem, né? Não, hoje é meu último dia. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Você é inteligentíssima. Muito bom poder aprender com você. Muito obrigada, Diego. Agradeço demais. Valeu. Fica em casa, hein? Fico sim. Gente, muito obrigado. Um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo sábado com o nosso último programa EAD Uninasal. Uma dica muito importante, se você quiser rever esta aula, é só acessar facebook.com/tv.negrarn. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau. EAD Uninasal. Oferecimento graduação à distância Uninasal. Aprendizado ao seu lado em todos os momentos. Inscreva-se já.